nós repreendemos, ó Deus, de forma sobrenatural e declaramos, ó Deus, essas famílias abençoadas. Ainda, ó Deus, debaixo das tuas mãos poderosas, nós colocamos as autoridades nas tuas mãos. Então, a vida do pastor Jorge Linhares, a vida do pastor Gilson Costa, venha abençoar os pastores dessa igreja, dessa comunidade Getsemane. Sustenta, ó Deus, os líderes dessa igreja com o teu poder. Nós colocamos a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, as polícias civis, militares, as polícias penais. Nós colocamos, ó Deus, todos aqueles que exercem autoridade, em nome de Jesus, professores, advogados. Sustenta, ó Deus, a função. Colocamos o Ministério Público nas tuas mãos, Pai. Poder legislativo, executivo, judiciário, as prefeituras, o Estado de Minas Gerais, nós colocamos nas tuas mãos, o país, a presidência da República, e declaramos, ó Deus, a unção do Senhor sobre esse país. Repreendemos desse país tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor. Declaramos, ó Deus, a unção, a graça e o poder do Senhor sobre essa nação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, você está sobre os seus pés. Nós iniciamos a campanha Minha Família no Altar do Senhor, em nome de Jesus. Que louvor abençoado, pastor. A gente vai te fechar aqui. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já estou até de ver um companheiro. Eu tenho um disco em casa, que é da minha avó, que eu chamo os discos da Assembleia. Sabe? Divino Companheiro, Luiz de Carvalho, enfim, tem um carro de negócio lá. Domingo é os dias da Assembleia que eu escuto. É disco mesmo, de mil. Salmo 73, 25, por gentileza. E depois Gênesis 22, é a segunda parte da mensagem da semana passada. Salmo 73, verso 25. Aleluia, Jesus. E bondade, Andréia, sejam bem-vindos no nome do Senhor. Nossa igreja é uma igreja de portas abertas, no nome do Senhor. Para quem não me conhece, meus queridos, sou o pastor Júlio Martinelli. Estamos à disposição de vocês para fazer a obra do Senhor. Salmo 73, 25 diz o seguinte: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Volta lá em Gênesis, por gentileza, verso 22, do 1 em diante. Gênesis 22, verso 1 em diante, diz o seguinte: e aconteceu depois dessas coisas que provou, nós falamos sobre provação do Senhor semana passada, Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Quem está debaixo da unção do Senhor, Deus mostra o caminho, queridos. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 4: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe,
Verso 5: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado a Deus, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro sobre o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Deus poderoso, Pai santo, Pai de vitória, Deus de autoridade, não existe a palavra possível do Senhor. A tua palavra foi lida e a tua palavra se renova a cada dia. Traga-nos, ó Deus, algo novo para essa igreja, para essa campanha. Estamos, a minha família, no altar do Senhor, e venha nos cobrir com o teu poder, de forma sobrenatural, no nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Amada igreja, a gente tem que aprender a colocar tudo no altar do Senhor. Altar, do hebraico, significa lugar da matança. Do latim, estrutura elevada. É algo mais elevado para se adorar a Deus, colocar algo para apresentar ao Senhor. Altar, dicionário teológico latim, significa altare, mesa ou bloco de pedra sagrado ao sacrifício de animais em holocausto ou a outro tipo de ofertas. No Antigo Testamento, o altar era um lugar de adoração, onde o crente buscava gratidão de Deus, buscava o favor e o perdão divino, prestava um testemunho referente à presença do Deus Todo-Poderoso entre o seu povo, adorava a Deus e fazia ali a confissão pública de sua fé no altar do Senhor. Então, nessa campanha, nós estamos apresentando à nossa família tudo aquilo que Deus nos confiou, os nossos bens, as nossas... Enfim, tudo que Deus nos confiou, nós estamos apresentando ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar. Simbolismo para a igreja. Trata-se do lugar onde podemos nos aproximar de Deus. Altar. Ao anjo da igreja, lá em Apocalipse, através do altar. O Senhor vem dos céus, vem no altar e fala com a igreja, mediante sacrifício e oração. Lugar onde Deus vem ao encontro das necessidades humanas, conforme o seu plano eterno de redenção. O altar fala da comunicação entre Deus e os homens. Esse é o lugar onde o homem pode encontrar o poder e graça divina. No altar do Senhor. O altar é o lugar onde o homem presta serviço de adoração a Deus e pode trazer também seus bens também para Deus, que significa adoração ao Senhor. Se Deus está falando através desse altar, então é através desse altar que a pessoa vai prestar culto ao Senhor. É através desse altar
que vai entregar ao Deus. Eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego as minhas coisas, eu entrego meus pensamentos no altar do Senhor. A nossa vida, queridos, ela pode ser colocada no altar do Senhor. As nossas crianças, toda vez que eles vão fazer alguma prova, alguma coisa assim, eles pedem para a gente orar para eles. E nós ensinamos eles desde criança. Tudo que a gente compra lá em casa, que seja material de construção, que seja areia, que seja cimento, que seja mantimento, que seja sapato, televisão, que entra lá em casa é consagrada ao Senhor. Interessante, queridos, que uma certa feita, uns 20 anos atrás, a gente tem essa prática de colocar tudo no altar do Senhor, eu fui taxado de fanático, elétrico da rua quase toda, menos na casa do fanático. Porque tem noção de Deus, tem a graça do Senhor, tudo é apresentado ao Senhor. A diferença daquele que serve a Deus é aquele que não serve a Deus. Nossa vida deve ser posta no altar do Senhor. O sacrifício voluntário, tentar, clamar, ou seja, expõe a oração ardente e fervorosa ao Senhor. Eu vou adorar a Deus, custe o que custar. Tinha um hino antigo, não interessa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Porque Deus é quem nos impulsiona, é quem nos abençoa, é quem opera, é quem faz a obra, é quem derrama unção, derrama graça, derrama poder. Em Gênesis 13, 18, o nome dele não era Abraão, era Abrão ainda. Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebron. Ali edificou um altar. Depois que Abraão separou de Ló, em direção divina, como ele confiou ao Senhor para que se pudesse suportar todo o processo de sacrifício, seja água, seja sangue, seja lenha, seja fogo. Vocês viram semana passada nós falamos quando Deus provou Abraão, depois ele foi caminhando com Isaac, e Deus, eles caminhando juntos, nós caminharmos com a nossa família, com o Senhor. Às vezes o casal, obrigado, às vezes o casal está junto, não está junto ali, mas não caminha. Às vezes a família está junto ali com o pai, está junto ali com a mãe, mas não está junto, não está caminhando junto, não está na mesma direção, não está na mesma visão, não está deixando às vezes Deus agir, não está deixando Deus ali mostrar o poder dele, mostrar a graça dele. Nossa vida no altar precisa estar diante de nós, com prioridade total. Nossa vida no altar precisa estar acima de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu. Então, uma vida no altar visa glorificar a Deus no nome de Jesus. Verso 2, tópico 2. Abraão foi chamado para o altar. Ou seja, sua família deve ser chamada para o altar, para a comunhão com Deus. Em Gênesis 17, 1b, Deus fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Fala de vida e família diante do Senhor, sem se esconder, com uma vida consagrada e separada a Deus. Pois a santidade é o padrão de Deus para Abraão e sua família para nós. Ser perfeito, falou Deus. O nosso homem inteiro, homem integral,
deve ser oferecida a Deus. Tudo deve estar à disposição de Deus na nossa vida. Espírito, corpo, alma. Para Deus fazer a obra na vida da pessoa. Há muitos anos, queridos, que a gente trabalha com casais, uns 20 anos. E a gente vê casamento acabando por causa de pouca coisa. Quantidade de famílias falidas. Falta às vezes diálogo. Falta às vezes andar junto, caminhar junto. Falta às vezes uma vida de altar com o Senhor. Falta muita coisa. Então, como Abraão colocou a sua família, a sua vida no altar, nós também temos que estar submetidos a esse altar. 3. No altar, Abraão foi submetido à sua maior prova. Quando ele coloca ali Isaac para ser sacrificado, não foi fácil. Um pai, Deus falar para ele: olha, Abraão, sacrifica seu filho. Ele foi rindo? Ele foi alegre? Claro que não. Quando ele fala para Isaac, Deus proverá, porque ele sabia que Deus tinha um poder suficiente para até ressuscitar mortos ali naquela comunhão ali com o altar. O fato de viver em constante comunhão e dedicação ao Senhor não nos ausenta das provações e tribulações da vida. É exatamente no altar que a nossa fé é provada e é aprovada por Deus para ser ali abençoado. O que Abraão fez? Ele respondeu positivamente: eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. A minha família está aqui. Eu preciso que o Senhor venha fazer a obra. Deus foi claro em suas exigências. Deus não é Deus de confusão, mas de palavra. Abraão, faça. Eis-me aqui, Senhor. Deus, ele não é um titeiro. E o ser humano é uma marionete. Titeiro é aquele que manobra ali a marionete ali naquelas costas. Ele nos fez escolhas, sentimentos, de tato, paladar, olfato, de personalidade, cada um com a sua. Simplesmente Deus quer que nós o obedeçamos. Abraão obedeceu. Logo revelou ali a maturidade da sua fé, pois estava disposto a dar ao Senhor aquilo que o Senhor havia pedido a ele. Ele sabia que Deus era grande, e o amor dele também era grande também. É interessante também, queridos, a submissão de Isaac, ele tem um tipo aqui de Cristo, quando ele permite também ser um sacrifício ali, revela um testemunho fiel dessa família, uma família no altar do Senhor. Então, queridos, quando a gente está debaixo da potente mão do Senhor, Deus vai abençoando, Deus vai operando, Deus vai transformando, Deus vai fazendo ali uma vida em abundância na vida ali daquela família. Deus provou: Abraão, eis-me aqui, estou caminhando, estamos indo, estamos fazendo a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor Deus é quem opera. 4. Abraão
obteve no altar grandes promessas de Deus. Uau! O altar do Senhor, fé. As promessas de Deus se tornam realidade em nossa vida e nossa família quando vivemos no altar do Senhor. Qual é o nome da campanha? Família no altar do promessas, querido. Bênçãos. Lutas, sim. Problema, sim. Dificuldade, sim. Mas temos a certeza que o Senhor está conosco. Temos a certeza que o Senhor está caminhando com a gente, como Deus caminhava ali com Isaac e Abraão. Permita que esse Deus caminhe com o Senhor, com a senhora, com a sua família, no altar do Senhor. Nós estamos fazendo alguns trabalhos lá na igreja. Depois minha esposa vai explicar com mais até melhor do que eu. O Edo Lençóis, o congresso Edo Lençóis, vai ser agora em abril. Eu convido o senhor e a senhora a participar. Apresentar na sua casa também ali o continuar de Deus fazendo a obra. Porque Deus é quem vai direcionando, quem vai ali abençoando, quem vai ali prosperando, que vai ali operando, que vai ali manifestando a graça dele. Isaac olha para o pai: pai, estou vendo aqui a corda, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui o altar. Cadê o sacrifício? Abraão fala assim: o Senhor proverá, meu filho. O Senhor vai prover a bênção na sua casa. O Senhor vai prover o cordeiro na sua casa. O Senhor vai prover milagres sobre a sua vida. Quando ele amarra Isaac e vai executar o golpe ali daquele sacrifício, um anjo segurou a mão de Abraão e falou assim: Abraão, não faça isso. E quando ele olha para o lado, tinha um cordeiro agarrado nos arbustos ali, que seria o sacrifício. A sua casa vai ser abençoada, o seu lar vai ser um lar restaurado. Você vai testemunhar aqui nesse altar. Você vai testemunhar aqui nesse altar com bênção, com graça, com poder, com manifestar o Senhor vai fazer na sua casa. Agora Deus confirma a promessa, mas também estende a sua eficácia, conforme a confirmação da obediência. Em Gênesis 22:18, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Em 1 Pedro 5,10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar sua família no altar do Senhor. Eu quero convidá-los para colocá-los, ficar sobre seus pés. Nós vamos apresentar agora a nossa família no altar do Senhor. Quero te convidar, vocês vão vir à frente, como nós fizemos semana passada. Nós vamos ficar de joelhos sobre o altar
E apresentar a nossa casa, igreja. Apresentar os nossos propósitos, as nossas petições no altar do Senhor. Se você tiver com dificuldade de ajoelhar, ficar de pé, sentado, da melhor forma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e poderoso Pai, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, minha família no altar do Senhor, venha sustentar com o teu poder, venha sustentar com a tua graça, venha manifestar, ó Deus, a tua unção de forma sobrenatural. Essa casa, Deus, necessita de uma bênção do Senhor, necessita de uma transformação, necessita, ó Deus, de vitória, de portas abertas, ó meu Pai, conversão em massa nessa família. Venha trazer prosperidade,
emprego, Pai. Portas, ó Deus, de concurso. Sustenta com o teu poder. Sustenta com a tua graça. Manifesta, Senhor,